Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nossa quinta aula de Teologia Sistemática 1, matéria de Bibliologia, é o último bloco. Então, continuando aqui o assunto, né? Irmã Sônia, diga para nós sobre o figo que você acabou de ver aí. No caso, eu fazendo a pesquisa aqui, falando sobre a flor da figueira. A flor da figueira não fica visível do lado de fora. O figo que comemos é, na verdade, uma estrutura fechada e cheia de centenas de flores minúsculas viradas para o lado de dentro. Glória a Deus. E isso me faz lembrar, irmã, quando eu estava no seminário e eu ouvi o professor falando sobre isso. Nós estávamos numa aula, não lembro qual era, e também não lembro do professor, mas eu lembro disso, que ele falava esse questionamento, dizendo que os cientistas, durante muitos anos e décadas, foram em cima dos pastores, quando eles liam esse texto de Abacuque, e falavam, tá vendo? Vocês acreditam num texto que é um mito, não tem nem embasamento, e aí justificavam, né? Mas, como eu disse, os cientistas recentemente descobriram isso, e aí ele veio e disse, olha, recentemente os cientistas descobriram isso. E ali eu falei, Senhor, louvado seja o teu nome. Por isso, irmãos, que a gente não segue o Senhor por meio da ciência, ou nem mesmo por meio dos achados arqueológicos. Seguimos o Senhor porque a palavra de Deus veio a nós. Ela é a autoridade de Deus para nós. E por essa razão, confiamos no caráter dele. E em confiar no caráter dele, estamos disponíveis ao que ele nos ensina. Logo, ele vai confirmar a palavra dele na nossa vida. E somente quem dá esse passo de fé e vive esses princípios desfrutam desses milagres interiores e fora, né, na sua vida familiar e ministerial. Tá bom? Então, irmã Miriam, você consegue ler aqui ou não? Aqui, o locus da autoridade, o texto escrito. É que tem Consegue? uma letra aqui, pastor, em cima aqui no meu celular, que eu não consigo abrir. Então tá bom, tem problema. Então, Tomé, leia para nós, por gentileza, Tomé, o locus da autoridade, o texto escrito. Leia para nós essa parte. Os contextos históricos e especulações acadêmicas podem ser úteis para a iluminação do texto, mas nunca possuem importância normativa. A autoridade exige que creiamos no texto tangível que chegou até nós, o limite estabelecido pelo próprio Deus. Dá uma pausa aqui, por gentileza, Tomé. Olha só, olhem só. Ou seja, quando há um acontecimento histórico, uma descoberta histórica, esses dias eu vi a Rodrigo Silva comentando que quando ele fazia as viagens lá em Israel, e ele falava assim, olha, aqui em Cesareia Marítima possivelmente deve ter tido alguma prisão em algum lugar. E agora, recentemente, ele voltou para Israel e acharam, recentemente, essa prisão, salvo engano, era uma prisão, em Cesareia Marítima. E aí ele fala, olha, eu sabia que existia, nós não sabíamos onde, mas aí alguém estava fazendo alguma construção e de repente viram que tinham um lugar ali por dentro e descobriram um calabouço, etc e tal. E ali ele estava muito feliz, né, porque ele teve essa experiência de um dia falar, ó, a Bíblia fala que aqui tinha uma prisão, nós não sabemos onde está. E de repente passa-se alguns anos e ele diz, achamos a prisão. Ou seja, isso é muito bom. Os contextos históricos, especulações acadêmicas podem ser úteis, podem nos dar uma alegria, pode nos dar uma iluminação baseada naquele texto, mas isso nunca deve ser uma coisa normativa. Como assim? Então por causa desse achado eu creio em Deus. Não. Siga o texto, pelo texto, como Deus te deu, confie no caráter dele, descanse.
Porque mais do que os fatos arqueológicos, as especulações acadêmicas, os nossos postulados, os nossos ensaios literários, mais do que tudo isso é a palavra eterna que veio de Deus para nós. Guardem isso, meus irmãos. A palavra de Deus ela é eterna. Se Deus quis se revelar por meio de todos os estilos literários do Antigo Testamento e do Novo, é assim que a sabedoria dele uniu e condensou tudo. Eu gosto muito de lembrar, por exemplo, quando Paulo começa a falar sobre Faraó. Quando ele começa lá em Romanos falando sobre a eleição, sobre a predestinação. Paulo sossegadamente explica dizendo que Deus endureceu o coração de Faraó. Ponto. Se eu perguntasse para Paulo, Paulo, me explica humanamente, com certeza Paulo, ele teria condições humanas de tentar nos persuadir pela razão. Mas Paulo não quis nos persuadir pela razão. Ele seguiu a orientação de Deus, aonde na orientação de Deus, que é mais sábia do que Paulo, deu uma resposta objetiva. Deus endureceu o coração de Faraó. Ponto final. Tem vezes que nós queremos dar resposta ao que Deus não deu. Mas crer em Deus e crer nas Escrituras e fazer das Escrituras o nosso livro normativo é o que nos compete. Quer ver um exemplo dentro disso, meus irmãos? Quando Deus nos pede para amar o inimigo. Quer coisa mais difícil do que essa? Amar alguém que nos quis mal, ou que nos faz mal, ou que nos persegue, que nos calunia. É isso. Ponto final. Me explica isso, pastor. Eu não consigo te explicar, não sei qual vai ser a sua dimensão da sua prova, mas uma coisa eu sei. Podemos confiar no caráter de Deus, que é a melhor resposta para a nossa vida e para a vida de cada um que crê. Por isso que a autoridade exige que creiamos no texto tangível, que chegou até nós. Ou seja, Deus deixou o texto. Nós não precisamos de mais nada além do texto. Mas ele é simples, pastor. Mas ele é complexo, pastor. Não, é o que ele... da forma que Deus revelou, isso nos basta, tá bom? Porque o limite foi estabelecido pelo próprio Deus. E esse limite, para nós, é a nossa norma, tá bom? Então, aqui, Tomé de baixo para cima, né? Olha só. Grafê, a forma escrita, o limite normativo. Moisés escreveu em pedra, cartas foram lidas. Ou seja, qual é a forma de Deus? Está escrito. Acabou. Aqui, esse outro parágrafo. Tomé. O que Jesus realmente disse em aramaico ou o que Paulo secretamente pensava? Então, percebam, tem vezes que a gente fica articulando o que Paulo disse ou não disse. O que Paulo pensava? Irmão, não sei o que ele pensava, isso não me importa. Quando ele diz lá aos casados, por exemplo, ele dá algumas instruções e ele diz, olha, aqui sou eu, não é o Senhor. O que Paulo estava querendo dizer? Por que Paulo foi ser celibato? O problema é de Paulo, eu não sei por quê. Não importa. O que importa para nós é que o que Paulo escreveu pelo poder do Espírito, e quando ele não escreve como mandamento do Senhor, ele dá uma opinião dele. Olha, aqui sou eu que penso. Olha como ele é humilde. Pode ver que ele dá a resposta. Então, a gente tem que saber disso com muita propriedade. E último ponto aqui. Alegadas cosmologias antigas da Terra plana. Ou seja, já que não tínhamos uma ideia de como era o planeta, o cosmos, tem vezes que a gente fica especulando nessas coisas e esse tipo de especulação não vai levar a lugar nenhum, só vai nos atrapalhar, tá bom? Agora, olha só que interessante, irmãos. O Gruden ele vai chegar à conclusão desse capítulo, mostrando um pouco aqui as escrituras em forma escrita são a nossa autoridade final. E ele faz um paralelo aqui
contrastando um pouco, mostrando o mal do liberalismo. O que é a teologia liberal? São os protestantes que agora, em nome da razão e da ciência, tentam explicar a Bíblia, dizer o que é sagrado e o que não é, e tentam dar uma resposta humana, ética e moral às pessoas, dizendo, olha, a Bíblia, você só extrai isso, você extrai a ética e a moral. E não considere muita coisa não, porque muita coisa do que está aqui não é bem assim, não tem nada de inspirado. A teologia liberal protestante fez um desserviço às igrejas, fez um desserviço às pessoas, um desserviço aos seminários. Guardem isso. Eu diria que foi uma maneira pela qual tentaram dar uma resposta humana, dizendo, milagre não aconteceu. O que aconteceu foi uma intervenção da natureza, logo eles disseram que era um milagre, mas não era um milagre. E aí eles tentam cientificar a Bíblia. Aí eu digo, irmãos, essa conta não vai fechar, porque você não vai conseguir, por exemplo, provar o nascimento virginal. Ou seja, você vai chegar e vai, uma hora, ou você vai ter que escolher que a Bíblia ela é um conglomerado de escritos simplórios, em que foi revestido com milagres, ou, de fato, aconteceram os milagres. Por exemplo, o nascimento virginal. Um protestante liberal vai dizer o seguinte, não, Jesus não nasceu pelo poder do Espírito Santo. Tá bom. Então, se ele não nasceu, então ele morreu na cruz por quê? Porque ele foi um revolucionário? Então, aí, cientificamente, ele só veio estabelecer uma religião ética e moral. Então, o sangue dele vertido na cruz não tem a ver com o meu perdão de pecado. Tá bom, então, se eu vou por esse caminho, então como que eu vou justificar a ressurreição? Então, o liberal vai dizer, não, esse negócio da ressurreição não foi bem assim que aconteceu. Percebam, irmãos, a teologia liberal ela vai fragmentar as principais doutrinas bíblicas, que tem a ver com perdão, com salvação, com ressurreição e poder do Espírito Santo dentro de nós hoje, tá bom? Então, leia para nós também, por gentileza. Origem... É de origem? Não. Aqui, ó, com o confronto. O confronto evangélico versus liberais, baseado em Christianity and Liberalism, J. Gresham Machen. Origem do texto. Liberalismo protestante. Registro meramente humano das experiências religiosas antigas. Protestantismo evangélico. Revelação divina humana, o próprio Criador falando de forma inerrante. Ou seja, o fruto do escrito, do texto bíblico, é um registro humano. É uma experiência religiosa como das muitas religiões. Mas para nós, ortodoxos, não. Tem a ver com o sopro de Deus, com a capacitação de Deus nos profetas, seja Isaías, Abacuque, Paulo, João, tá bom? Confiabilidade. Confiabilidade. Liberalismo protestante. Contém imprecisões históricas e éticas culturais ultrapassadas. Protestantismo evangélico. A palavra de Deus não mentirosa, isenta de falhas ou contradições. Então, dentro do liberalismo, vou falar que tem precisões históricas, éticas, culturais, tudo isso é ultrapassado. Por isso que a Bíblia você tem que fazer uma releitura nela. Estão entendendo? Olha os liberais aí, ó. Olha os frutos do liberalismo. Estão entendendo, meus irmãos? Sendo que para nós, a palavra de Deus não tem mentira, está isenta de falhas e de contradições. E a postura teológica? Vê a autoridade clássica como uma pomposidade autoritária inaceitável, o liberalismo protestante, e o protestantismo evangélico reflete a humildade adequada e obediência absoluta diante da voz do Criador. Ou seja, a postura teológica, né? Enquanto é uma autoridade clássica,
pomposa, autoritária, inaceitável. Já, por outro lado, a gente tem uma característica de humildade adequada, obediência, sabendo que ouvir a voz de Deus, ou obedecer a palavra de Deus, é como se estivéssemos obedecendo o próprio Deus. Tá bom, meus irmãos? Estamos chegando no final. Tudo bem aqui? As implicações do alicerce. Na pregação, poder intrínseco. O poder não está na oratória humana, mas no próprio texto. A palavra é um martelo que despedaça a rocha, Jeremias 23, 29, e não volta vazia, antes cumpre tudo o que lhe apraz, como disse o profeta Isaías em 55, versículo 11. Ou seja, o poder não está no pregador. O pregador só é um canal, o poder está na palavra. Ainda as implicações do alicerce, na obediência, na disciplina. Desobedecer aos escritos apostólicos, como está em 2 Tessalonicenses 3,14, é passível de severa disciplina espiritual. Não há sessões opcionais nas escrituras. Devemos obedecer, obedecer e obedecer. Como eu aprendi em certa ocasião com o missionário Darcy, existe o abecedário humano, que é A, B, D, C, e aí vai, como conhecemos em cada idioma. O abecedário divino é obedecer. Olha que coisa linda. O abecedário humano é A, B, C, D, alfa, beta, gama, e aí vai, não é? Mas o abecedário divino é obedecer. Guarda isso. Não existe sessões opcionais nas escrituras. Eu obedeço aqui e não obedeço ali. Não. Ou obedecemos tudo, ou não obedecemos nada. Ou somos totalmente de Deus, ou ainda não nos rendemos totalmente a Ele, tá bom? Ainda, e último, aplicações do alicerce, na atitude, reverência. Deus se alegra naqueles que tremem diante de tua palavra, Isaías 66, versículo 2. A reverência ao texto é, na verdade, a reverência ao próprio Deus. Logo, ao ler a Bíblia, nós nos debruçamos diante de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus, como um presente de Deus a nós. Como disse o saudoso doutor pastor Rousseau Shedd, ao abrirmos a Bíblia, a boca de Deus se abre. E ao lermos a Bíblia, é como se Jesus estivesse do nosso lado, falando conosco. Diante desse fato, nós o reverenciamos. Adoramos a Bíblia? Jamais. Adoramos ao autor das Escrituras, que reina sobre tudo e todos, que é o Pai, que é o Filho e principalmente o Espírito Santo, que nos deixou esse texto tão maravilhoso para conduzir a nossa vida. Tá bom, meus irmãos? E agora, para a gente encerrar, a síntese, a arquitetura da autoridade absoluta, né? A doutrina da autoridade não é um dogma cego, mas um edifício altamente coerente, onde a história do texto, lógica e o Espírito Santo se unem em um projeto perfeito, né? Ou seja, autocorroboração textual, a premissa assim diz o Senhor, ou theopneustos, temos o testemunho interno do Espírito Santo dentro de nós, a inerrância do Deus que não mente, e o locus registro, a forma escrita, ou seja, a escritura, o grafê, sendo assim a autoridade. Deus mostra que essa autoridade veio dele para nós, tá bom? E inspeção pessoal. Há algo na Bíblia em que você secretamente não crê ou obedece? Aqui é uma aplicação prática do Grundy para nós. Meus irmãos, é normal que, por exemplo, né, meus irmãos, eu me converti aos 17 anos. Então, eu estou há 38 anos no Evangelho. Eu fui para o seminário quando eu ainda estava com 18 para 19 anos. Ou seja, eu tenho aí uma jornada enorme no Evangelho e na teologia. Diante desses fatos, irmãos,
como eu posso dizer para vocês? É natural que eu rompi muitos obstáculos, mas no começo tem coisas que você fala assim, mas aqui não pode ser. E aí você começa a colocar isso diante de Deus, com humildade, com quebrantamento. E você começa, como eu gosto de dizer muitas vezes àqueles que eu aconselho, dê o direito de dúvida. Eu gosto de dizer, inclusive, isso se referindo a Deus. Quando nós lemos a Bíblia ou explicamos a Bíblia, dê o direito de dúvida que Deus está correto e você está errado. Dê a chance. Porque muitas vezes nós fomos treinados a acreditar em nós ou no que pensamos. Dê o direito de dúvida de que você está errado e que Deus está certo. E, naturalmente, a gente vai rompendo os obstáculos. Então, pense sobre isso. Há algo na Bíblia em que você secretamente não crer ou obedecer, não quer crer ou obedecer? Então, pense sobre isso. Se você crê em algo simplesmente porque as Escrituras assim o dizem, o que acha que Cristo diria a você sobre esse hábito no dia do julgamento? Né? Pense também sobre essa pergunta. Eu, particularmente, ao longo desses anos, eu posso dizer sem medo de errar, fui convencido. Então, para mim, crer na Bíblia é algo normal, crer nos milagres é algo normal, mas nem sempre foi assim. Então, eu procuro me colocar à disposição e sempre digo, não, Deus deixou aqui, ele tem um propósito. Mesmo que eu não entenda, ele vai me esclarecer, né? E o terceiro, você consegue dizer que, quando lê a Bíblia, ouve a voz do seu Criador falando a você de uma maneira que não ocorre com nenhum outro livro? Isso daqui para mim é um axioma, porque ainda quando jovem, criança e adolescente, pré-adolescente, eu sempre li muita Bíblia, e hoje eu sei que quando eu li a Bíblia, era Deus falando comigo. Então, meus irmãos, pense sobre isso, né? Então, finalizamos o capítulo 4. Pensei que a gente ia para o capítulo 5, ficamos só no 4. Tá bom? Leiam o livro, texto, leiam o resumo, tomem nota. Alguma pergunta, alguma dúvida? Queria finalizar dizendo, confie no caráter do Senhor. Confie e descanse. Ele nunca falhou, ele nunca vai falhar. A palavra dele é verdadeira. Pode confiar no caráter de Deus. Amém? Amém. Podemos fechar? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, pode ser. Tudo Então, bem. Deus abençoe, meus irmãos. A Amém. gente se vê na igreja domingo. Aos demais irmãos, nos vemos terça-feira. Que Deus dê a todos nós um restante de semana abençoado, um final de semana muito abençoado. E até a próxima aula. Amém. Amém. Até domingo. Boa noite, amados. Um bom Boa dia pra noite. Deus abençoe. Amém.